Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informamos que nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhor presidente. Presidente, vereadora Marisol Santos. Mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambros. Vereadores da 18ª legislatura: Alberto Meneguzzi, Bortola, Cadore, Camiles, Clóvis Xuxa, Corina Melete, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandro Fantinel, Scalco e Tatiane Frisso. Vereadores inscritos no grande expediente: vereador Rafael Bueno, vereador Bortola, vereadora Corina Melete, vereador Zé D'Ambros e vereador Cadore. Era isso, senhor presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Agora. Encerradas as pequenas comunicações. Aproveitamos para informar que a vereadora presidente Marisol Santos está em representação na abertura do ano letivo. E também informamos que a vereadora Estela Balardim está online, é isso? Está de forma remota. A vereadora Estela Balardim? Vereadora Estela Balardim? Com a anuência dos líderes, esta sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante do Dia Mundial da Criatividade. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 45/2024. Pois não, senhor presidente, a bancada do PSB, por meio do seu líder, que o presidente subscreve com a anuência da maioria dos demais líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de lideranças na sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2024, para a senhora Patrícia Janczak, estrategista de negócios e inovação, que irá falar sobre a programação do Dia Mundial da Criatividade, que ocorre no próximo dia 21 de abril, junto ao pátio da estação. Vem assinado pelos vereadores Zé D'Ambros, Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Zanquim e Tatiane Frisso. Era isso, senhor presidente. Solicito ao vereador Alberto Meneguzzi que acompanhe a representante do Dia Mundial da Criatividade até a tribuna para a manifestação pelo tempo de 5 minutos. Obrigada. Tá ótimo. Excelentíssimos vereadores, bom dia. Agradeço ao presidente em exercício, Adriano Bressan, à mesa diretora e ao vereador Alberto Meneguzzi, bancada do PSB e aos demais líderes do partido por abrir as portas desta casa e nos receber. É com grande honra e entusiasmo que venho diante desta casa convidá-los para participar do Dia Mundial da Criatividade, um evento de relevância que será realizado em nossa amada cidade, Caxias do Sul. No próximo dia 21 de abril, o pátio da estação será palco de uma celebração única, um verdadeiro marco para a nossa comunidade.
idealizado pela Organização Mundial da Criatividade e realizado por um grupo de voluntários liderados por mim, este evento promete reunir profissionais, empreendedores e empresas de todos os setores que compõem a economia criativa. E não é apenas um evento, é uma oportunidade ímpar para Caxias do Sul mostrar ao mundo o seu potencial criativo e inovador. É um momento para unir esforços em prol do desenvolvimento sustentável, inspirando pessoas a construírem projetos, negócios e comunidades inovadoras. O tema desse ano, Inteligências Plurais, nos convida a refletir sobre a diversidade de habilidades e perspectivas que compõem nossa sociedade. A criatividade está intrinsecamente ligada a todas essas inteligências, e é por meio dela que podemos encontrar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. Ao longo dos anos, o Dia Mundial da Criatividade tem se expandido, alcançando cada vez mais cidades e países ao redor do mundo. Caxias do Sul tem a oportunidade de fazer parte desta rede global de criatividade e inovação, deixando a sua marca e contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável. Quero convidar cada um dos nobres vereadores a se juntarem a nós nesse dia memorável. Suas presenças e apoios são fundamentais para o sucesso deste evento e para o fortalecimento da nossa comunidade criativa. Para aqueles que desejam se envolver ainda mais, há a oportunidade de se inscrever como voluntários ou inspiradores até o dia 20 de fevereiro. Então, eu peço que projetem no telão o QR Code para que todos possam apontar as suas câmeras dos seus celulares e acessar o site do evento e fazer suas inscrições. O engajamento da comunidade será crucial para transformar este dia em um evento verdadeiramente inesquecível e memorável. Em nome da Organização Mundial da Criatividade e de todos os envolvidos da organização deste evento, eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão pelo apoio e entusiasmo demonstrados até agora. Que possamos juntos celebrar a criatividade, a inovação e o potencial ilimitado da nossa querida cidade de Caxias do Sul. Muito obrigada. Agradecemos a representante Patrícia Jankzak, do Dia Mundial da Criatividade. Passamos agora ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Rafael Bueno, da tribuna. Bom, obrigado, presidente Adriano Bressan. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, hoje eu serei breve aqui no meu grande expediente, mas eu quero fazer um chamamento à Comissão da Saúde, vereador Cadore. Há 2 anos atrás, dessa tribuna, eu fazia um alerta, né, da iminência que a gente tinha de perder a maternidade no Hospital Pompeia. Muitos talvez me chamaram, o Rafael está inventando, o Rafael é louco. Não, isso aí não vai acontecer. Né? Tentaram intervir, inclusive, na direção de um hospital particular, né, que tem dono, que é o Pio Sodalício, e tem superintendente, hoje nomeada pelo Pio Sodalício, que é a Lara Salles Vieira. Aí resbalaram, caíram, mas nunca perderam o rebolado. Quiseram de novo dizer, não, nós vamos sair ganhador dessa luta aí. O que aconteceu? Fizemos a CPI da saúde. Tentaram, naquele momento, macular mais um pouquinho a imagem do Hospital Pompeia, um hospital centenário do nosso município, construído por várias mãos, liderado pelo Pio Sodalício, pela Sandra Barpi, neste momento, e por uma superintendente selecionada por currículo, não por indicação de amigos e de colegas. E eu aqui não sou advogado e não faço defesa de ninguém. Eu sou do lado correto. Se tiver que criticar, critico. Agora, aquele episódio que aconteceu, vereadora Rose, no final do ano, triste, lamentável, de amadorismo total,
né, escancara a falta de habilidade técnica, né, e principalmente de liderança por parte da nossa Secretaria de Saúde. Chegamos no dia 31, foi anunciado que dia 31 um contrato, e o Pompeia, nas suas razões, vereadora Corina, encerraria o contrato. O que aconteceu? Bom, isso tudo a gente já sabe. Botaram uma empresa que não tinha nem contratação, sem edital, teve o tal do impeachment, teve tudo aquilo que a gente já sabe. Nas oitivas que nós tivemos presentes aqui, o Hospital Virvi Ramos anunciou que tinha sido procurado em março do ano passado ainda, não de 2024, 2023 em 2022, e que poderia construir em menos de 6 meses a maternidade. Pois bem, eu faço um apelo, vereador Cadore, ao senhor, enquanto presidente da Comissão de Saúde, eu e os demais membros, que a gente faça uma visita o quanto antes para ver o andamento das obras dessa nova ala da maternidade no Virvi Ramos. Tá? Que nós possamos, quem sabe, até sexta-feira, estar presente lá no hospital. É fácil agendar, ligar para a Secretaria de Saúde e também, hoje, como está funcionando a maternidade por essa empresa terceirizada ou quarteirizada também, né? A gente não sabe como é que está essa situação lá no Hospital Pompeia, né? Então, eu peço para a Comissão de Saúde, liderada pelo senhor, que nós possamos fazer essa visita no máximo até sexta-feira no Hospital Pompeia e também no Hospital Virvi Ramos. A gente sabe que a deputada Denise conseguiu cerca de 6 milhões de emenda para reforma, ampliação desse espaço. Eu quero saber se as obras estão a pleno vapor. Uma parte, vereador. Porque é dinheiro público, é dinheiro do SUS, né? Então, vários... Como assim o Círculo não quis a prefeitura, mas agora abriu um serviço com outro convênio de saúde? Saiu matéria ontem na imprensa. Então quer dizer que alguma coisa tem de errado nessa história. E nós precisamos reposicionar os discursos, mas principalmente pensar lá naquela mãe que vai utilizar esse serviço e principalmente naquela criança. Porque o custo que nós estamos pagando, eu ouvi até dizer assim, mas acho que é fofoca, que estão testando essa empresa para num futuro breve ela assumir a UPA. Estou ouvindo umas coisas assim, não sei, líder, vice-líder do... Não, agora o senhor é líder, né? Porque líder não está, o senhor é vice-líder, é o líder. Vereador Fiuza. Não sei se é verdade, se é mentira, mas pelo que eu vi é isso. Sua parte, vereadora Rose. Muito importante, vereador, trazer esse tema. E só para completar rapidinho, para não tomar seu tempo, nós estivemos tanto no Virvi como no geral, enquanto bancada. E no geral, teve muitos dias que sobrecarregaram ali por medo das pessoas irem. Mas eu vou ser bem sincera, eu acho que as pessoas estão indo, mas nós fizemos uma conta, custou em torno de 24 mil cada parto no mês de janeiro, pelo valor pago no mês e pelo número de partos realizados. E um detalhe, esses partos são só aqueles tranquilos, porque se tiver um mínimo de risco para a mãe ou para a criança, não é feito no Pompeia pelo IDEAS, né? É encaminhado para o geral. Só que quem já, mesmo pai ou mãe, ou qualquer pessoa, não precisa ter filho para saber que pode ter qualquer problema num parto tranquilo. E o que acontece? As crianças têm que ser levadas com uma ambulância especial lá para o geral, porque é lá que tem o UTI neonatal, e a mãe fica no Pompeia. Então, dá problema de amamentação. Vocês imaginem pegar um trânsito de Caxias aí, em qualquer horário, mas vamos supor, no fim da tarde, uma ambulância de UTI, que eu não sei se está ali de plantão, tem que fazer todo o procedimento de um médico, mandar para o outro, para ver se tem vaga, para levar uma criança para uma UTI num outro hospital. Então, assim, olha, é muito grave, muito preocupante essa situação. Eu citei só esse caso. Nós fizemos um pedido de informação para o prefeito, já venceu o dia 4, portanto, dia 5. Até agora não recebemos, vamos cobrar novamente, porque ele tem prazo legal de 30 dias. E, enfim, tá essa situação toda que o resto, acho que todo mundo já acompanhou. Muito obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Rose. O senhor quer a parte, vereador Cadore?
Bom, então eu peço, por gentileza, que o senhor possa, então, fazer essas agendas quanto antes, porque eu também espero que seja fofoca, né? Essa questão do que o hospital também não começou as obras, e daqui a pouco pode retardar esse processo de consolidação, mas nós temos que ter compromisso com as pessoas, né? A falta de técnica, a falta de agilidade deu no que deu no final do ano, né? A Prefeitura de Caxias passou vergonha, não para a nossa cidade, para a região, por um simples fato da maternidade, por birra pessoal. Não é nem por birra pessoal contra a superintendente do Hospital Pompeia. Então, eu acho que a gente tem que desarmar, tem que deixar as vaidades de lado e pensar no interesse público. E pensando no interesse público é pensar na cidade, desde as crianças até os idosos. E também um assunto de saúde pública, falando nisso, eu gostaria, presidente Bressan, se a mesa pudesse chamar a secretária de saúde aqui para fazer uma fala sobre o que o município está pensando e trabalhando sobre a questão da dengue, presidente. Tá? Uma parte, vereador, quando possível. É um assunto muito sério, que está me preocupando muito. Tá? Vários municípios do Brasil estão entrando em estado de alerta, já estão em bandeira preta, como era aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu já fiz denúncias de várias obras que estão paradas, estão acumulando água na região central. Já fiz a Caxias, não fizeram nada. Ontem eu mandei para o chefe de gabinete para ver se toma providência, né? E aí nós podemos ter casos aqui em Caxias do Sul e superlotar também os nossos hospitais. Então eu peço que chame a secretária da Saúde para fazer uma explanação aqui nos microfones do nosso parlamento, para que a população de Caxias do Sul, né, tenha acesso também a essas informações, e a nós, vereadores, o que nós podemos estar auxiliando. E que se monte forças-tarefas de fiscalização nessas residências, nesses locais abandonados, né, junto com a Codeca. Tem que ter um planejamento. Não dá para, quando chegar dengue aqui em Caxias e contaminação geral, e agora vamos pensar. O que nós estamos pensando? Que esse planejamento do Aquafest seja o mesmo planejamento para a questão da dengue. Sua parte, obrigado, vereador Rafael. Só para contribuir, quando a gente aceitou esse desafio, volto a refrisar, foi em respeitabilidade aos nossos munícipes e principalmente aos colegas dessa casa, para que haja uma comunicação maior entre executivo e legislativo, para essas informações chegar até os senhores, para que, através de chegando essas informações até nós, possa chegar aos nossos contribuintes, que eles, na verdade, é que precisam de resposta. Parabéns, obrigado. E os secretários, uma sugestão de que cada secretário venha aqui, venha expor o que está acontecendo na sua pasta e quais são os trabalhos e serviços que eles estão executando e também os projetos que têm de presente e futuro. Obrigado. Obrigado, vereador Fius. Não, o senhor é um cara fantástico. Eu tiro o chapéu para o senhor. O senhor já assumiu uma bomba pior em outro momento. Agora essa daqui é até mais ou menos. Essa aqui está fácil, apesar de estar no mesmo nível, às vezes, em algumas coisas, mas está até mais fácil para o senhor, né? O senhor vai tirar de letra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Próximo inscrito, vereador Bortola, da tribuna. Peço uma declaração de líder, presidente. Senhor presidente Adriano Bressan, senhoras e senhores vereadores, aqui nos assiste pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais. Quero trazer um tema hoje referente a um projeto de lei que, inclusive, estudamos no início desse ano, onde pegamos de exemplo diversos outros municípios, em especial no estado de Santa Catarina, e que diversas pessoas aqui do nosso município nos encaminharam, querendo também que se fosse protocolado esse projeto de lei. E esse projeto de lei ele versa sobre a criação de sanção de multa a quem for flagrado portando, transportando ou fazendo consumo de drogas em locais públicos do município. Então, essa iniciativa, ela deu um boom nas redes sociais, viralizou, em especial no município de Balneário Camboriú, também foi feito em Porto Belo e Itapema, na qual o vereador Alexandre Chepa, do Progressistas, também teve essa iniciativa. A gente sabe das independências das esferas criminais, civil e administrativa, né? E se encontra o respaldo num âmbito municipal, mas
especificamente na parte administrativa, onde aí o município atua no que couber de acordo com o artigo 30 dos incisos 1º e 2º, referente à questão da Constituição Federal, né? E aí, claro, impacta em diversos tipos de problemas que causa hoje em dia pelo uso, pela venda, pelo transporte e a fabricação das drogas. Automaticamente vai ocasionar um freio no avanço da drogadição, protegendo, sim, os mais frágeis, as crianças, adolescentes, em especial no âmbito escolar, vereador Zanquim, onde a gente tanto trouxe o ano passado uma questão de segurança escolar. Então, acho que cabe e vem a calhar muito essa legislação, né? E a gente sabe também que houve, nos últimos anos, uma flexibilização, em especial no ano passado, da jurisprudência dos tribunais superiores, referente ao porte, ao transporte, à posse, o uso de drogas na questão do uso pessoal, né? E essa pequena quantia ficou praticamente impune. Então, cabe a nós, aos municípios, sim, legislar de uma forma administrativa, mas legislar sobre esse assunto que é tão caro para nós, que a gente precisa proteger as crianças e os adolescentes que frequentam, enfim, a área escolar, que frequentam as ruas, que querem brincar tranquilamente nas ruas, e também que a gente evite, sim, em nosso município, esse tipo de situação, que a gente sabe que traz um transtorno não só para a pessoa que é usuária de drogas, mas sim para toda a sua família. Gera todo um transtorno que é imensurável, imensurável. Então, aqui a gente traz esse assunto aqui, referente à proibição, não tem como proibir, né? Mas sim a uma sanção de multa referente a esse assunto que é tão caro para nós. Enfim, um outro assunto que eu quero trazer aqui, e aí, vereador Bressan e presidente, eu quero buscar mais informações porque me preocupa muito. Mas eu lembro que o senhor, alguns dias atrás, falou, não sei se foi em tribuna, mas sobre isso nos bastidores, se em algum momento chegar alguma prova de assédio moral em cima de servidor público, eu vou trazer aqui nessa tribuna. Porque ontem já vieram me falar alguma coisa. Mas como eu só estou alertando o governo municipal, aqui é um alerta, não estou apontando o dedo para ninguém, ainda, sem ter provas. Mas se tiver algum assédio moral, não vai ser só nessa tribuna, vereador Scalco, que a gente vai vir. Vai ser no Ministério Público também. Porque ano eleitoral, está todo mundo, um correndo para um lado, outro correndo para o outro, e está todo mundo apavorado, em especial o governo municipal. Mas quero ver se são tão corajosos para ficar botando o dedo na cara de servidor público aí e ameaçando. É isso que eu quero ver. Então, assim, vamos com muita calma nesse ano, muita calma, porque o negócio não funciona assim. E não é só um grupo de servidor que me falou. Não é só específico da saúde, só específico da educação. É 3, 4 grupos já. Então, assim, vamos ter muita cautela. Já deram até nome, mas como a gente não tem prova documental ainda, né, vereador Bressan? Mas já estão levantando as informações. E assim que tiver, cuidem. E aqui eu faço um alerta. Cuidem, governo municipal, com os áudios que mandam. Cuidem, governo municipal, com as mensagens que mandam. Os senhores estão numa linha muito tênue, muito tênue. Vamos cuidar. Fica aqui o meu recado e um conselho de que esse ano nós consigamos atender os anseios da população caxiense. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Próximo inscrito, vereadora Corina Melete, da tribuna.
Antes de a vereadora Corina começar aqui, só um minutinho, vereadora Corina, vamos só chamar aqui a vereadora Estela Balardim. Por favor. Vereadora Estela Balardim, está nos ouvindo? Tá, depois a gente chama novamente. Com a palavra, a vereadora Corina Melete. Vereadora Corina, só um instantinho, desculpa, é que está com problema no áudio. Foi? Agora sim. Deu? Tá, como sempre, meu assunto é sempre o mesmo. Tá, eu ontem, dia 6, tive o privilégio de visitar o canil municipal. Devo dizer que fiquei profundamente impressionada. Fui recebida calorosamente por 3 veterinários, o Paulo Vinícius Bastiani, pela doutora Ana Caroline Rossi e pelo doutor João Luiz Camassola, cujo compromisso e dedicação na causa animal são verdadeiramente louváveis. Durante nossa conversa, fui informada que os cuidados com cada animal no canil abrangem serviços essenciais aos nossos amiguinhos de 4 patas, assim como a microchipagem, cuidados veterinários, vacinação, alimentação dos animais. Ali estão, atualmente, o canil abriga total de 450 animais. Além disso, vale ressaltar que o canil municipal não se limita apenas a isso. Ele também promove campanhas de conscientização sobre a posse responsável, a importância da esterilização, visando reduzir a superpopulação dos casos abandonados dos animais. É inegável a importância do esforço realizado por essa equipe para assegurar a cada um desses animaizinhos, recebendo os cuidados adequados, os cuidados com que grande número de animais demanda não apenas recurso financeiro considerável, mas também uma dedicação incansável pela parte dos profissionais envolvidos. Portanto, eu gostaria de destacar a importância de reconhecer o esforço do canil de Caxias do Sul, seja por meio de doações, voluntariado, ou simplesmente compartilhando essa causa. Cada contribuição é significativa e faz a diferença a cada um desses animais. Convido a todos a unir-se a mim nesse propósito, de forma a oferecer suporte necessário para que o canil continue desempenhando seu papel vital e proteção, cuidando dos animais em nossa comunidade. Além do trabalho contínuo realmente do canil municipal, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre uma ação importante que está por vir aos bairros da nossa cidade. No dia 17 de fevereiro, concorrerá o mutirão de castrações de cães e gatos no bairro Reolão, Mariane 2, Cidade Nova, Industrial Matioda e Campos da Serra. Essa iniciativa visa promover o controle proporcional dos animais, contribuir para a saúde e o bem-estar da comunidade. Os interessados, em particular, devem inscrever seus animais nas UBS Centenário ou procurar um agente de saúde até 15 de fevereiro. A mobilização comunidade é fundamental para garantir o sucesso dessa ação. A unidade móvel da UCS estará presente no local no dia 17 de fevereiro, realizando castrações dos animais inscritos. Essa é uma oportunidade valiosa para cuidar dos nossos companheiros de 4 patas e contribuir para uma convivência mais harmoniosa
entre humanos e animais na nossa cidade. Além disso, eu gostaria de informar que no dia 9 de fevereiro a ação será realizada no Parque Oásis e no bairro Centenário. A participação de todos é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Como com apoio engajavelmente a cada um de vocês para tomar essas ações em verdadeiro sucesso. Uma parte. Muito obrigado, atenção pela colaboração de todos. Muito obrigada, vereadora Corina. Assunto importantíssimo, né? Salientar o quanto essa possibilidade, né, do ônibus da UX ir até as comunidades é essencial. A gente sabe da dificuldade de algumas pessoas, né, com relação a castrar os seus animais, e a gente precisa de mais ações realmente educativas para que as pessoas compreendam que castrar um animal é importante, que não causa câncer, nenhum tipo de doença. Porque eu já estive, né, numa ação em que as pessoas estavam lá batendo de porta em porta. Isso foi no loteamento Portinari, acho que faz uns 2 ou 3 anos. E mesmo assim tinham pessoas que tinham dúvida, mas acho que não é muito bom castrar o bichinho, né? As pessoas ficam com medo. Então a gente precisa cada vez mais levar a informação para que as pessoas saibam que castração é seguro, inclusive nas fêmeas evita alguns tipos de cânceres, de que a gente precisa reduzir a quantidade de animais que acabam procriando, ficam abandonados, precisam de cuidados. E essa é uma ação incrível que a nossa universidade faz, e faz no município de Caxias do Sul, mas tem convênio com outras cidades. Então, olha que bacana, pouca gente sabe, né, que a Universidade de Caxias do Sul tem esse ônibus, vai nas comunidades, faz a castração dos machos, né, porque eles não precisam de um tempo de recuperação tão grande quanto as fêmeas, então é mais simples de se fazer e dar alta no mesmo dia, mas a gente ainda precisa conscientizar mais a população da importância disso, para que a gente não tenha abandono de ninhadas, né, como infelizmente ainda acontece. E eu quero aqui ressaltar o trabalho incansável das ONGs, das protetoras independentes, das pessoas que amam e dedicam a sua vida em prol dos animais. A gente vai ter agora, dia 9 de março, um jantar da ONG SRD. Já quero deixar o convite para que todos os vereadores participem. 9 de março, um sábado, 19h30, que é uma ONG que faz um trabalho muito sério e que, através desses jantares, desses encontros, arrecada fundos para realmente conseguir, né, quitar as custas de atendimentos veterinários, de castrações, de uma série de situações. Então, fica o convite para que todos os vereadores participem, 9 de março, para que a gente possa ajudar essas ONGs que fazem um trabalho tão sério. E parabéns novamente pelo seu tema. Obrigado. Primeiro, parabenizar a senhora novamente, aí, nossa colega, e que tem uma trajetória voltada à defesa e à proteção dos animais. Casualmente, vereadora Corina, eu tive no Canil sexta-feira, visitando o Canil Municipal. E perto do histórico, e de um tempo não muito distante, certamente se avançou muito, né, naquele espaço, com garantia, né, de atenção, de alimentação, de higiene. Conversei com os veterinários que lá atuam. Enfim, acho que avançamos bastante em uma série de elementos. Mas algo que eu quero destacar para a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul é de que o nosso município precisa ter políticas públicas de valorização, de apoio, de incentivo às ONGs e aos protetores independentes, né? Políticas e ações essas que são de longo prazo, médio e longo prazo, que envolvem educação, né, ambiental, educação e proteção animal, ou seja, essas mulheres e homens que estão lá na ponta fazendo um trabalho muito significativo e que precisam ser valorizadas, reconhecidas, com o poder público fazendo sua parte. Porque quando o poder público não faz sua parte, a senhora sabe bem que fica cada vez mais pesado para as ONGs e para os protetores. Então, parabéns à senhora, o nosso mandato é parceiro de nós apoiarmos e pensarmos nas políticas públicas que uma cidade do tamanho de Caxias do Sul precisa ter para que não se sobrecarregue ou se siga sobrecarregando ONGs e protetores independentes. Parabéns pelo seu mandato.
De forma bem rápida, parabéns pelo seu trabalho e deve vir para esse plenário em breve, acho que na próxima sessão, um pedido de informações sobre o novo canil municipal. Tivemos informações que não aumentará o número de vagas, vão construir um canil para o mesmo número de vagas para animais, para cachorros, isso é muito pouco. Então, nós estamos fazendo um pedido de informação para nós termos mais dados sobre isso e podermos discutir também esse assunto com mais profundidade. Obrigado. Continua? Precisaria bastante eu não deveria ter até um programa na TV, ou assim, porque como eu... Posso continuar? A senhora pode fazer. Uma declaração de líder. Continua com a palavra a vereadora Corina Melete. Eu quero dizer que deveria ter... Uma parte, vereadora, quando puder. Só deixa eu terminar esse. Um programa, porque eu tenho uma ONG e nós só trabalhamos, eu tenho uma veterinária só fazendo castração. Não ganho nada com isso. Ela faz, porque eu nunca fiz trabalho para ganhar dinheiro. O meu trabalho é voluntário mesmo. Nós fizemos entre 10 a 15 castrações todos os dias. Então, isso já é também ajudar, não é verdade? Porque essas 15 se multiplicarem por 20 dias, são que cada animalzinho ganhe 5, façam o cálculo. Depois, esses 5, mais 5, em pouco tempo aumenta. Então, isso aí é eu costumo dizer que é uma gota d'água no oceano, mas se forem calcular bem, ajuda muito. Mas eu quero dizer que deveria ter um programa, que eu não sei como se conseguiria, que tivesse uma maneira de... Porque as pessoas não sabem. Elas chegam lá e dizem, me mandam mensagem, minha gata, mas ela está amamentando ainda. Tem gatas que amamentam até 5, 6 meses, os gatos, mas nesse meio tempo ela entra no cio, porque a gata, a cada 3 meses, às vezes nem chega a 3, ela entra no cio. E outra coisa também, as pessoas não sabem como dar um remédio de vermes e muita coisa, né? Então, se tivesse um programa com alguém que explicasse isso, seria muito importante, sabe? Uma parte, senhora vereadora. Dona Corina, parabenizar pelo seu trabalho e dizer o seguinte: a gente teve sim um avanço aqui em Caxias do Sul com convênios com o governo do estado, com convênios com a Universidade de Caxias do Sul, aumentou um pouco o número de castrações, mas nada do que foi feito ele é suficiente para a demanda que nós temos, né? Então, vamos ser bem claros, nós temos, segundo o secretário do Meio Ambiente, chefe da Casa Civil, não sei mais o que ele é, aqui na Prefeitura, 15 mil animais estão soltos, abandonados em Caxias do Sul. Palavras do senhor João Wes. 15 mil animais. E nem precisa fazer o pedido de informações, vereador Scalco. Eu já dou a informação aqui. O novo canil vai ser para 400 animais. É o mesmo número. Não muda nada. Só vai ter um novo canil para o mesmo número de animais. Então, Caxias do Sul vive um problema muito sério com isso, embora tenha avançado nesse governo, com o governo do estado, ajudado, a Castramóvel, que quando chegou não funcionava, teve que ir para Curitiba, voltou, teve que ir para Curitiba, voltou. É preciso, sim, mais Castramóveis, é preciso uma política pública séria agora, pensando no futuro, mas agora, porque se não fossem as ONGs, realmente... Como disseram os colegas vereadores, eu não sei o que seria da questão animal aqui em Caxias do Sul. E sobre programa em veículo de comunicação, eu apresento um programa na Rádio Caxias aos domingos, chamado Acredita, e nós temos um espaço lá para as ONGs. Nós temos um espaço lá para o ativismo animal, e a senhora é convidada a participar, e a gente vai abrir esse espaço, é um espaço gratuito. Okay? Uma parte, vereadora Corina. Eu lhe passo isso para que a gente possa fomentar e trazer informações novas a respeito do assunto. Dona Corina, eu quero dizer para a senhora, fazendo os cálculos, não sou professor de matemática,
Mas a senhora faz mais castração que o município. No mês, se a senhora faz 15 por dia, o município não chega nem, acho que a 150 por mês. Né? Ficou 1 ano e meio parado de castrações. 1 ano e meio parado, nós não tivemos castrações. Agora que está voltando. Então, a senhora faz mais castrações que o próprio município de Caxias do Sul. Mas, dona Corina, o que nós temos que pensar é nesse convênio que foi feito com a UX, autorizado pela Câmara de Vereadores. Foi pregado uma coisa e está sendo totalmente outra. Porque hoje, para o cidadão, aquele carente, não consegue atendimento. É só animal que está em rua, em vulnerabilidade, aí tem que ligar para o Papa para conseguir autorização, mas tem que ser em horário comercial, se o cachorro está na rua, não consegue. Então, Corina, vereadora Corina, o que a gente tem que repensar esse convênio com a UX? Quais os benefícios para o município? Obrigado. Mas, se for ver, hoje até avançou, porque alguém deve me conhecer de quando eu comecei. Quando eu comecei, foi quando eu ganhei o terreno lá em cima. Eu me preocupei em recolher onde eu descobria que tinha cadela, nós recolhia, levava e castrava. E a maior parte era nós que pagava, fazendo almoços, jantas, porque a gente nunca teve ajuda, nunca teve. E foi indo. Aí depois, castradas, era mais fácil de doar. E a gente doava tranquilo, porque a Nina não procriava mais, não é verdade? E foi depois, de novo, a luta da castração foi comigo. E não foi fácil, não foi fácil. Na época, era a época que eu tinha me acidentado, eu andava com aqueles ferros na perna, e de muleta, e andando por aí, lutando para ter as castrações. Aí eu fiz uns anos ali, depois teve a licitação e eu perdi, mas eu não me preocupei de eu ter perdido, porque eram feitas pela prefeitura e também comigo, eu sempre continuei fazendo, né? Só que a prefeitura fazia muito poucas. Eu sempre dizia, é dinheiro botado fora, porque se castra 20, tem 50 procriando. Então, eles deviam, desde há muito tempo, fazer um mutirão. Não é verdade? Uma parte, nobre vereadora. Vereadora Corina, parabenizar a senhora pelo tema. É um tema muito caro, muito bem abordado pela senhora. A senhora que tem experiência na área aí de anos, de décadas, e é muito importante sempre reforçar esse assunto. A gente sabe, no final do ano passado, início desse ano, teve diversas situações de maus tratos, inclusive, em especial, na nossa Caxias do Sul. Estive por diversos momentos com algumas ONGs na delegacia, acompanhando todos os 2 casos que mais se destacaram na imprensa nacional, né? E quero dizer aqui que eu concordo com o vereador Rafael, a senhora deve ter castrado muito mais que o próprio município aí. E também quero dizer, vereador Meneguzzi, que eu acho, sim, importante, inclusive, eu assinei junto, é o pedido de informação, sim. Porque a população já está cansada de, mas o vereador tal disse, mas fulano de tal, o secretário disse. Não, vamos botar no papel, vamos mostrar para a população a resposta real e concreta e os números reais e concretos. Para mostrar que não é balela, não é informação que nós achamos que, né? É a prova, nós temos que provar e mostrar para a população, está aqui, só tem isso de vaga, a gente tem uma infinidade infelizmente, de cães e gatos abandonados nas ruas de nossa Caxias, com diversas doenças, com diversas situações, maus tratos, dentre outras situações, e pasmem, final de semana, não se tem um plantão. Ou se tem, ninguém atende. Aí nós vamos, por isso que esse pedido de informação é importante. Nós temos que saber o que está acontecendo. Obrigado, vereadora Corina. Dona Corina, obrigado pelo espaço. O tema é saúde pública e eu quero lembrar dos 8 milhões que esta casa aprovou, né, com juros de 3% para a construção, então, do Centro de Proteção Animal, que deverá nos próximos anos dar um pouco também de dignidade. Nós fizemos uma devolução aqui dos recursos da Câmara e 300 mil foi para o Fundo do Meio Ambiente para que as ONGs tivessem recursos para ajudar nessa questão de animais abandonados.
Então, eu acho que nesse pedido de informações deve constar, eu não li, mas deve vir a resposta também, se a SEMA está utilizando esse recurso ou não. Porque nós não sabemos o que fazer nos finais de semana, na Zona Norte, muitos animais que estão abandonados nas praças, e a gente não sabe a quem recorrer de fato. Então, o seu tema é de extrema importância, admiro e louvo o papel do convênio CAUX, do convênio com as castrações que estão indo nos bairros, é um belo de um projeto, mas nós precisamos melhorar muito, porque são muitos animais abandonados. Então, espero que a Prefeitura utilize esse recurso com as ONGs para que recolham os animais que temos na nossa cidade abandonados. Obrigado. Bom, mas ainda tem um tempinho, eu vou falar. Acontece que também prender um animal lá, esta semana tive dois pedidos, ligam para mim, porque todo mundo me conhece, sabe do meu trabalho. Não, posso continuar só dizer isso. Mas eu faço isso aqui. Eu digo, olha, se eu conseguir uma castração, vocês cuidariam? O pessoal cuida daí. Né? Dão comida ali na rua, bota uma casinha, prende ali. Então, é um a menos lá em cima. Então, sempre já vou falar que todo mundo pode fazer isso quando alguém chegar e dizer, olha, eu não tenho como, lá em cima está muito cheio, mas vamos procurar mandar castrar, que eles fazem isso, e deixar na rua está mais livre do que lá em cima. Tá certo? Obrigada. Obrigado, vereadora Corina Melete, obrigado. Nesse momento, passo os trabalhos para a presidente Marisol Santos. Foi um prazer presidir aí para os nobres colegas. Bom dia aos nobres colegas. Seguimos, então, no grande expediente. Agora, com a palavra, o vereador Zé D'Ambrossi. Senhora presidente, eu passo o meu espaço ao nobre colega Gilfredo Otto de Camille Sobrinho. Por cedência de espaço na tribuna, no grande expediente, vereador Camille. Obrigado. Bom dia, senhora presidente, Marisol e demais colegas vereadores. Agradeço ao colega Zé D'Ambrossi pela cedência do seu espaço. Hoje é o meu primeiro grande expediente de 2024. Desejo a todos os colegas um bom ano de trabalho. Em primeiro lugar, celebrar nossa festa da uva, que está por iniciar daqui a 8 dias. A celebração da nossa história e da nossa cultura. Durante a festa teremos eventos esportivos, trilhas e montanhas. Minha assessoria já passou pelos setores dessa casa para convidar os vereadores e vereadoras, assessoria, servidores para se inscrever e praticar caminhadas ou corridas. Será na terceira légua e todos os participantes terão acesso liberado para os pavilhões. Sempre fui um entusiasta do esporte, pois ele é sinônimo de saúde. Convido todos os colegas, vereadores e vereadoras, para estarem presentes na terceira légua, na largada, no dia 17, a partir das 8 horas. E essa atividade está na programação da Festa da Uva. Mas falando em nossa localidade, Terceira Légua, um lugar com muitas belas paisagens, boa gastronomia e que conta parte da nossa história. Em meados de agosto passado, entreguei um relatório contendo melhorias, sugestões na infraestrutura da estrada municipal ao imigrante. Eu vejo ali um imenso potencial turístico do nosso município do imigrante. Paisagens naturais, gastronomia, esporte e aventuras, onde não vimos nenhuma ação por parte da Secretaria de Turismo, tampouco do município. O mesmo acontece com a Rota do Sol,
apresentamos um relatório ao DAER, entregamos em mãos ao governador, porém seguimos aguardando melhorias para garantir a nossa segurança na Rota do Sol. Outro assunto que me alegra muito, que no final do ano passado foi criado a Comissão de Acessibilidade e Inclusão Social em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E ontem, criado o cargo para assessoria dessa comissão. Como já falei em outro momento, o tema da inclusão e de acessibilidade é uma das principais pautas do meu mandato. Trazer as pessoas com deficiência ao protagonismo, dar voz a elas. Agradeço aos vereadores que apoiaram este projeto. Estarão trabalhando comigo os vereadores Eliandro Fiuza, Lucas Carenhato, Olmir Cadori e Tatiane Frisso. A sala da comissão será no primeiro andar, ao lado das salas de fotocópias. Ainda nesse tema, me satisfaz que, aos poucos, as cordoalhas estão sendo sinalizadas. No telão vocês podem ver o antes e o depois. Mas é um resultado muito pequeno ainda, que a gente sabe que, falando com o pessoal da RGE, praticamente temos 5.000 cordoalhas na cidade. Estão iniciando, e é um teste, estão fazendo um teste, uma experiência. De 5.000, 4 cordoalhas somente foram protegidas. 4. 3 na Rua La Salle e uma na esquina das capelas do Cristo Redentor. São lugares perigosos, pessoas se machucando, deficientes, pessoal de baixa visão, idosos e pessoal distraído com o celular. Então, nós vamos ter contato novamente com a SMU para solicitar que a RGE faça esse trabalho e que atenda o nosso pedido, que seriam as 5.000 cordoalhas na cidade. Uma parte quando puder, vereador. Pois não, Pois não, colega Menegas. Vereador Camilles, primeiro parabenizar pelos seus inúmeros trabalhos. O senhor está em todas as frentes, né? Na questão da deficiência, na questão da infraestrutura, na questão da acessibilidade, na Rota do Sol, na questão esportiva. O senhor é multifacetado, vamos dizer assim. Mas eu quero pegar só um aspecto da Terceira Légua. A Terceira Légua é a região da minha família. A minha família nasceu ali, em Santo Antão. Conheço toda aquela região ali. É a Estrada do Imigrante. É um lugar onde os ciclistas frequentam. É a estrada onde ciclistas utilizam e não há sinalização para eles. Não há, e para o turismo, nós temos lá Casas Bonet, que é um museu, nós temos lá a Igreja de Pedra, mais adiante, nós temos a Gruta da Terceira Légua, que é muito movimentada, nós temos Orquidário, nós temos uma série de questões ali na Estrada do Imigrante. Então, é difícil, né? Eu acho que nem é má vontade do secretário Daniel Luz, é questão de prioridade, né? O orçamento da Secretaria de Turismo é o menor orçamento que tem, um dos menores orçamentos que tem nessa atual gestão. Então, realmente, o senhor traz um assunto muito importante para o turismo, que é a questão da Terceira Légua. E, por fim, lhe parabenizar pelo seu excelente trabalho. O senhor faz um trabalho muito interessante, eu me espelho nele e lhe parabenizo. Obrigado, colega Menegus. Quem pediu? Pois não, Lucas Carenhato. Muito bom as suas colocações, vereador Camilles. Eu tenho uma tia que mora na Terceira Légua, irmã do meu pai, Casirag, de sobrenome, perto de Santo Antão. E as reclamações são constantes, né? Temos a principal, a Estrada do Imigrante, mas as transversais, várias delas, um acesso lá de Santo Antão, problema de patrulhamento, de cascalhamento, sim, que é algo normal da nossa cidade. Não deveria ser, né? Mas principalmente dessa região em que vários lugares são produtores de uva. Mas o senhor acha que atenta para uma questão importante, que é do turismo. Quando se criou, quando se asfaltou a Estrada do Imigrante, uma das presunções era de que fosse um espaço voltado ao turismo, na medida que parte dos primeiros imigrantes que chegaram em Caxias vieram por aí. Uma parte dobrou à esquerda e foi para a Forqueta e outra subiu o morro ali pela Terceira Légua. Eu lhe pergunto, vereador Camilles, e aos colegas vereadoras e vereadores, hoje,
um grupo de turista que chegar em Caxias, aqui na Câmara, e disser o seguinte, olha, a gente quer visitar um parreiral, a gente quer visitar uma cantina. Hoje é o quê? 7 de fevereiro. Nós dispomos de locais turísticos lá na Terceira Légua, por exemplo. Vários poderiam ser, mas não se incentivam e não são. Aliás, quando se criou lá, tinham espaços, famílias querendo fazer isso, mas como não se incentivou? Então, um problema sério, os turistas estão chegando para a Festa da Uva e eu fico pensando que vai ser uma vergonha para nós esses turistas ter que ir a Bento, a Carlos Barbosa e a Garibaldi, com todo o potencial turístico que a gente tem em Caxias, sendo desperdiçado. Parabéns pela sua colocação. Obrigado, colega Lucas Carinhato. E o próximo assunto que eu vou falar, não sou um oportunista e não sou um demagogo. Fui presidente de bairro por muitos anos. Como zelei muito pelo meu bairro Santa Lúcia, eu agora zelo por toda a cidade. E eu gostaria de mostrar algumas imagens no telão sobre zeladoria. Muitos não gostam da palavra zeladoria, que poderia ser utilizado uma outra nomenclatura, um outro nome. Mas nós precisamos desses cuidados na nossa cidade. Entregamos o ano passado para o senhor prefeito um projeto nosso sobre zeladoria. A gente vem trabalhando desde fevereiro do ano passado. E a gente não tem muito retorno sobre isso. A nossa cidade parece abandonada. Vocês podem ver ali lixo. Solicitamos que fosse feito aquelas armadilhas para pegar as pessoas que depositam lixo. Não obtivemos resposta. Tive no sábado, na sexta-feira, falando com os diretores da Codeca, solicitei que fosse instalado algumas armadilhas para pegar as pessoas que colocam o lixo e a nossa cidade está virando um lixão. A zeladoria. Peço, por favor, senhor presidente. Senhor... Segue a declaração de líder. Perdão. Solicitamos uma declaração. Ele que está. Segue em declaração de líder, bancada PSB, com a palavra vereador Camilles. A gente que anda pela cidade, a gente observa são pequenos detalhes, mas isso, quem é morador, quem mora nos bairros, vê todos esses problemas. Uma parte, vereador. É muito comum andar pela cidade e avistar situações que me deixam muito triste, e falo isso com muita sinceridade. Quando vejo que lixo não foi coletado, vejo as placas sujas ou escondidas por galhos de árvores ou vegetação, a falta de sinalização, de pintura viária. A gente solicitou uma equipe, pelo menos 3 funcionários. 3 funcionários poderiam fazer um serviço completo, uma pintura, uma colocação de placa, uma roçada, porque senão cada secretaria que deslocar uma equipe, e com uma equipe de zeladoria resolveria em grande parte o problema da nossa cidade. Quem pediu a parte? Uma parte, vereador, aqui. Pois não. Aqui, ó. Bom, obrigado, vereador, pela parte. Queria lhe parabenizar pelo trabalho que o senhor faz na cidade, um trabalho muito atento à cidade, principalmente agora no que tange à questão da zeladoria, e reforça ainda mais a ideia da criação da Secretaria, né, de Serviços Públicos. A cidade já comprovou, né, não só pela questão da roçada, mas desses pequenos reparos que a cidade precisa. A própria varrição, a coleta do lixo, enfim, cada secretaria acaba tendo uma responsabilidade. Essa Secretaria de Serviços Públicos conseguiria, vamos dizer, fazer esse serviço com muito mais rapidez, que é o que a cidade precisa agora. Mas muito importante o senhor elencar e mostrar todos as várias partes da cidade que precisam desses reparos, né? E também parabenizar pelo trabalho que o senhor fez ali, principalmente na questão da Terceira Légua. Nós estivemos recentemente ali na Gruta, e ali é um ponto turístico
incrível, com muitos turistas de diversos locais, inclusive do esporte, né? O pessoal faz o alpinismo ali, faz toda aquela, né? E é divulgado no Brasil inteiro. Então é importante a gente ter esses locais sempre prontos para o atendimento ao turista e ao cidadão de Caxias do Sul. Parabéns, vereador. Obrigado, colegas Lucas Júnior. Só falando na terceira légua, e esse trajeto de 6, 10 e 21 quilômetros, tanto corrida como caminhada, o trajeto vai ser feito também pela gruta, subir a escadaria, e as pessoas que vão vir fora de outros municípios e estado vão conhecer as nossas belezas naturais. Colega Zé D'Ambrosio. Seu Camilo, primeiro reforçar as palavras do nobre colega Alberto, do que o senhor é um orgulho para todos nós dessa casa aqui. Nós nos espelhamos ao seu trabalho. Cobra com jeito, luta com seu jeito, simples, presença na comunidade. Então, são muitos temas. A acessibilidade, com certeza, o senhor vai trabalhar também na questão da sociedade dos surdos, né? Quero estar ao seu lado, até para buscar recursos. Ontem estive na Secretaria de Obras e falando agora da zeladoria, veio um financiamento para essa casa, para recapeamento asfáltico, para compra de pedras. Então, eu acredito que vai melhorar muito a nossa cidade. Precisamos de recursos, tivemos muitos temporais, muitos problemas climáticos, pouca estrutura, 12 equipes abrindo canalizações todos os dias e 6 fechando. A matemática não dá certo nunca, então não é possível 2, 3 meses para recolocar paralelepípedos na nossa cidade. Então são temas importantes e que nós estamos juntos. E só para finalizar, dizer que a proposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nós defendemos lá em 2020, inclusive com recursos da COSIP, né? Mas que infelizmente não foi possível. E a Secretaria de Regularização Fundiária também era assunto de campanha em 2020 que nós defendíamos. Mas enfim, vamos construindo juntos. Parabéns pelo seu trabalho. E com certeza, com mais recursos, mais estrutura, nós teremos uma cidade um pouco melhor. Obrigado. Obrigado, colega D'Ambrosio. Xuxa, né? Obrigado, vereador Camilo. Belo trabalho que o senhor sempre realiza nos bairros. E eu, como sou um vereador que também ando só nos bairros, caminhando nos bairros, tive a oportunidade, nesse final de ano, de acompanhar o setor da coleta, né? Que faz a coleta do lixo, acompanha os caminhões para ver a qual dificuldade que teria e aonde eu poderia ajudar. Inclusive, recebi um telefonema de uma pessoa do setor da coleta me comunicando de ações que teria que ser feitas, educar mais as pessoas que colocam o lixo. Mas, vendo a dificuldade, o caminhão tem dificuldade de fazer as coletas de lixo, aonde tem carros na rua, né, dos dois lados, e o caminhão já não consegue passar, é obrigado a voltar para outra rua, e fica aquela rua sem fazer a coleta, aonde, ficando sem a coleta, é claro que os animais, eles procuram alimentação nesse lixo, acabam derrubando na rua e fazendo essa sujeira nas ruas. Tive também a oportunidade de conversar com os pessoal que deposita esses lixos na rua, dentro da sua lixeira. Eles também têm uma falha, né? Eles não têm o cuidado de colocar o lixo ali nos horários certos, colocam antecipado. Então, tem vários problemas aí na questão da nossa cidade, na questão do lixo, que teria que ter, sim, uma educação, educar também a pessoa que deposita o lixo. E também tem falha, também, pequenas falhas aí no pessoal que faz a coleta. Mas temos aí para ajudar, o que eu puder ajudar, quero ajudar para que nós mantenha a nossa cidade limpa, né? Até já conversei com o pessoal da Codeca, já me ofereci o que eu posso ajudar aí na nossa região, para que nós deixemos uma região linda, uma região bem caprichada e ficar bonita a nossa rua de Caxias do Sul, que já também faço parte de Caxias do Sul, todos nós vereador. Obrigado, vereador Camilo. Colega Xuxa. Para finalizar, eu trago alguns exemplos
e que pensa em contribuir, trazer ideias. Por isso menciono, por exemplo, Porto Alegre tem a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que atua na coordenação, controle e ação de zeladoria urbana, tais como limpeza e manutenção. Canoas tem a Secretaria de Serviços Urbanos. Pelotas, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura. Em Gravataí, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é responsável pela limpeza da cidade. São Leopoldo, interrompendo esse no telão, olha, uma pessoa totalmente cega, uma estrutura que está caindo, uma marquise está caindo em plena Rua Visconde de Pelotas. A gente recebeu a foto do pessoal do INAVE. Tem essa situação e não sei se tem numa outra, de uma calçada, um buraco na avenida, na rua Sinimbu. É uma outra armadilha para os deficientes visuais, os deficientes físicos, os idosos, enfim, muitas barreiras em nossa cidade. Seguindo, então, São Leopoldo também tem a Secretaria Municipal de Mobilidade, Rio Grande possui Secretaria de Zeladoria da cidade e poderia enumerar muitos outros municípios e a nossa cidade não tem. Precisamos que surja uma secretaria ou algum setor que cuide melhor da nossa cidade. Voltando, fiação, é uma luta grande, nós de anos estamos tentando, envolvemos o Ministério Público, nos ajudou muito, está nos ajudando, mas o resultado é muito pequeno, muito pequeno. A nossa cidade tem fios soltos em todas as ruas, todos os postos. Então, isso deixa feia a nossa cidade. E a demora das empresas de telefonia é muito grande. Ali foi trocado um poste e deixaram todos os fios no chão. Quem fez o trabalho foi a Jobel, eu acompanhei, mas a empresa de telefonias não foram retirar os cabos. Uma outra, bem rapidinho, solicitamos para o SAMAI que quando as empresas terceirizadas estragarem as faixas de segurança, que voltassem a ser repintadas. Isso foi um assunto no Salão Nobre com o prefeito e com o diretor do SAMAI em junho ou julho do ano passado. E para encerrar, gostaria de agradecer o proprietário dessa área, desse terreno, um pedido nosso há mais de 2 anos, fizeram a limpeza e a nossa escadaria dos macaquinhos está um pouquinho melhor. Muito obrigado. Com a palavra no grande expediente, vereador Almir Cadori. Da tribuna. Senhora presidente, caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de TV Câmara. Primeiro grande expediente do ano e quero já iniciar prestando contas. Estamos chegando de um mês de recesso das atividades de plenários e que possibilitou que fosse possível uma maior dedicação nas visitas aos bairros, UBSs, UPAs e comunidade de forma geral. Momento para auditar demandas solicitadas e também para verificar novas solicitações, visitando, compreendendo cada uma delas. As demandas internas, às vezes pouco conhecidas pela comunidade, acabam nos entrincheirando no gabinete. São reuniões, comissões permanentes e temporárias, além do próprio atendimento no gabinete. Bom, optei por não tirar férias e foi um mês de trabalho redobrado. Estive visitando as UBSs, especialmente a UBS do Parque Oasis, que está em plena reconstrução, reforma, muito adiantada,
houve a confirmação dos responsáveis que ela será entregue em fevereiro, uma obra e uma UBS que vai atender uma grande região. Também visitei a UBS do bairro Mariane, que está sendo reconstruída, uma UBS grande. Me chamou a atenção a estrutura arquitetônica do prédio. Estive no Esplanada também, vereador Bressan. As duas UBS do Mariane e do Esplanada são muito parecidas, a arquitetura tem 2 níveis, 3 níveis. Na UBS do bairro Mariane, ela terá um elevador para favorecer a acessibilidade das pessoas, achei muito importante. Na maioria delas, a troca de telhados, mudanças de paredes, ampliação de espaços, ar-condicionado em todos os ambientes. Estive visitando também a UBS Alvorada, que havia um comentário de que ela seria fechada pelo prefeito municipal. Conversei com o prefeito, ele me passou a informação de que isso realmente ele nunca disse e não vai ser fechada aquela UBS. Muito pelo contrário, vai ser propiciada melhores condições de atendimento. Então, observei uma evolução positiva na estrutura dessas UBS. Mas é evidente que, como vereador e como presidente da Comissão de Saúde, nós queremos que essas ampliações ocorram em outras UBS e que melhorem as estruturas e o atendimento em outras UBS. Visitei Vila Oliva, Fazenda Souza, Vila Seca, estive em Forqueta, Desvio Risso, estive ouvindo as pessoas de perto, conversando, sentindo o calor humano e a necessidade das pessoas. É muito importante e isso me fez, como disse, não tirei férias, mas me fez ter esta possibilidade que no dia a dia, pela ocupação que nós temos, pelo envolvimento que nós temos na casa, a gente não tem essa oportunidade e essa liberdade de ir ao encontro. Um outro aspecto positivo, e que aqui estamos em pleno mês da Festa da Uva, a Festa da Uva começa agora dia 15 de fevereiro até dia 3 de março, adesivei meu carro, participei dos Jogos Coloniais, votei a favor do aporte para a realização da Festa da Uva, porque entendo que é uma forma de gerar emprego e renda e de incentivar a nossa grande e maior festa de Caxias e da região. Então, foram dias especiais, dias importantes e que deram resultados muito positivos. Então, o resumo de tudo isso é que precisamos sempre melhorar. Por mais que um governo tenha aprovação ou não, certamente sempre haverá o que ser feito. Somos uma cidade de 500 mil habitantes, com parte central, bairros populosos e uma grande parte situada no interior. Difícil demais atender a todos de forma imediata. Desculpe. Mas a caminhada é de seguir em frente. Quero deixar meu gabinete à disposição para sugestões, demandas e, o mais importante, as críticas construtivas. Meu mandato é regrado pela comunidade e ouvir as demandas é um ponto assertivo para que possamos ser mais eficientes. Alguém pediu a parte? Vereador Bressan. Obrigado, vereador Cadore. Eu gostaria aqui de elogiar o seu trabalho junto às UBS. A gente sabe o quanto é difícil, são diversas UBS, né? Passa tranquilamente de mais de 40 UBS em Caxias do Sul. E a gente sabe, e vou falar um pouquinho
Aqui eu me sinto em casa, por exemplo, porque do lado da minha casa é do Esplanada. Então, lutei muito aí durante o mandato que eu conseguisse uma emenda parlamentar através do deputado Marcelo Moraes, que agradeço sempre de coração, e que a gente conseguiu, né, com o entendimento do prefeito, além dos 500 mil, mais 1 milhão. Então, passou um pouquinho de 1,5 milhão lá para fazer toda a reforma, a troca do telhado. E aí ela foi deslocada para uma outra sala. E eu vi alguns vereadores, enfim, que foram lá, mas aqui está ruim, aqui está desapropriado, está em rede social. Mas, gente, é uma coisa passageira. As obras, eu sempre digo, obra é super importante, dá transtorno? É claro que dá. É para sempre? Não é. É para melhorar? É para melhorar. Então, não pode, assim, ter esse negócio, mas aqui está ruim. Não, mas é óbvio que não está bom. É alguma coisa, né, do imediato. E se não conseguisse uma sala lá, nós íamos ter que deslocar lá para Rio Branco. Vocês imaginam a dificuldade do povo da região, que lá é 50, 60 mil pessoas. Então, assim, vamos ter cuidado. Eu sou um cara que sou muito justo. Então, assim, tínhamos que fazer, está acontecendo, a obra demora um pouco, é em torno de 8 meses, mas vai ficar bom. Então, o que a gente quer é a melhor UBS possível para a nossa comunidade. Então, estamos atentos, também aonde eu posso, a gente vai, a gente sabe que é bastante serviço, mas parabenizo aí o senhor por estar fazendo as visitas. Obrigado. Obrigado, vereador Bressan. É evidente que toda a construção, como o senhor disse muito bem, ela cria transtorno. Declaração de líder da bancada. Muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão. Elas querem o resultado imediato. Mas, de qualquer forma, essa minha caminhada, nesse mês de férias, de recesso, ela foi muito proveitosa, porque eu vi as demandas e presenciei essas UBS sendo reconstruídas, que o resultado lá na ponta é um atendimento melhor para a nossa comunidade. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Cadori. Declaração de líder para a bancada do PSD, vereador Juliano Valim. Na tribuna. Muito bom dia. Primeiramente, parabenizar a mesa diretora aqui, no qual estará administrando esse ano legislativo de 2024, e que seja um trabalho nobre, qualificado como de sempre, e que nós possamos ter um ano aí de prosperidade e principalmente de muitas conquistas para a nossa cidade de Caxias do Sul. E venho já de imediato nesse meu primeiro pequeno grande expediente, a minha declaração de líder, a falar de benfeitorias, de obras, porque esse vereador também, neste período de recesso, que acompanha minhas redes sociais, pode observar aí que estive em diversas atividades, vários bairros, trabalhando, cobrando secretários, enfim, fazendo a coisa acontecer. E também aconteceu um fato aí que já vinha há meses sendo percorrido, que é ali na rua Padre Carmine Fazulo, conhecido ali como Lado Cred 100, que é aqui no bairro de Lourdes, e do qual a minha assessoria foi comunicada, foi feita uma indicação, do qual nós elaboramos, e como devido à gravidade, desmoronamento de terra, o mau cheiro, o esgoto, e como existem diversos empreendimentos, prédios, apartamentos, mais de 2.000 pessoas residem nesse espaço, fiz uma ligação para o secretário Solete, o Ivanor, toda a equipe de servidores, e eles foram lá, fiscalizaram e observaram a necessidade que, de fato, tinha que ser tomado urgências nessa situação. Então, a minha assessora Adriane está ali, inclusive, passando os slides. Saiu até matéria no site da Prefeitura ontem. Aproximadamente 35 canos serão aí colocados, né, metragens, para que, de fato, esse problema seja sanado, que já existe há muitos anos e até presente momento não tinha saído do papel. Então, eu cobrei com urgência e juntamente volto a repetir, o secretário Solete, a coisa saiu do papel e se torna realidade. É esse tipo de trabalho, prefeito Adiló, que a gente precisa. É aí, servidores trabalhando,
mão na obra, fazendo a coisa acontecer, sem promessas e, de caso, o trabalho acontecendo na prática. Então, parabéns, prefeito Ediló, parabéns, servidores públicos, parabéns, Ivanor, secretário Solete, porque quando o trabalho é bem feito, esse vereador estará aqui cobrando. Quando o trabalho estiver ineficiente, estarei aqui cobrando. Então, eu acho que uma boa administração tem que mostrar as caras e tem que mostrar trabalho. E espero que em 2024 as obras, tenho várias demandas encaminhadas, como os demais outros colegas vereadores, possam sim se sair do papel e se tornar realidade, pois a população paga os seus impostos e tem esse direito. Então, viva 2024, parabéns, sucesso e prosperidades a todos que estão aí nos prestigiando pelas redes sociais, TV Câmara, YouTube, enfim, todas as mídias sociais. Que seja um ano de muitas conquistas no nosso âmbito pessoal e também no âmbito profissional. Um forte abraço, felicidades, muito obrigado. Muito obrigada, vereador Juliano Valim. Em declaração de líder, bancada do PT, vereador Lucas Carinhato. Na tribuna. Para o PSOL. Bom dia, colegas, vereadores, vereadoras. Vários colegas que me antecederam trazem temas muito importantes para a cidade. E que nós estamos começando o ano, os colegas usaram aqui a metáfora do coração peludo. Alguns com coração peludo, mas está todo mundo com coração com sangue quente, no sentido de vontade de trabalhar, vontade de estar engajado, né, nos inúmeros espaços, e acho que isso é importante no Poder Legislativo, como em qualquer setor, né, ou área da vida da gente que a gente se envolva. Eu quero tratar a minha fala aqui usando esse grande expediente de duas questões e um tema que dialoga com a zeladoria da cidade. Vários colegas tratando desse tema, lembrando que nós estamos às vésperas da maior festa da nossa cidade, região, uma das maiores festas do estado do Rio Grande do Sul. Festa essa onde ocorreu a primeira transmissão a cores da TV aberta brasileira. Festa essa que faz pessoas dos diferentes estados do Brasil lembrar de Caxias. Para quem circula em outros estados, fala de Caxias, automaticamente as pessoas perguntam se é a terra da festa da uva ou se a terra da festa da uva é Caxias. Mas não só pela festa. A zeladoria, ela precisa, logicamente, se intensificar nesse tempo de festa, na medida que a situação é muito ruim. Eu acompanhei pelas redes sociais de uma pessoa que representa o atual governo, falando sobre a roçada em bairros centrais da nossa cidade. E eu entendo que são fundamentais, né? Ações de capina, de roçada. E vocês devem lembrar de um programa do governo que era Luz, Cor e Flor, né? Mas eu acho que o que melhor define esse programa, na atualidade, é sem luz, sem cor e sem flor, para falar da minha região, da região Planalto. Mas eu posso pegar o Cidade Nova, eu posso pegar o Mariane, eu posso pegar o Marianinha de Queiroz, eu posso pegar o São Ciro ou vários bairros da cidade de diferentes lugares. Porque temos problema de capina, temos problema na iluminação, temos problema na sinalização. E eu lembro de ter ouvido aqui, se vocês, lá em 2021, esse programa se apresentou, não deu certo. Depois, a intenção era de que esse programa ocorresse nas praças. Vocês lembram disso? De que o programa Luz, Cor e Flor ele seria, então, direcionado apenas às praças. Também não deu certo. E hoje nós temos uma situação muito difícil em grande parte dos bairros. E quero dizer aqui a posição minha e da minha bancada, nós entendemos que a Codeca é a solução. A Codeca não é o problema.
Eu vejo muitas pessoas reclamando da Codeca. O problema é a gestão. É a falta de planejamento, é a falta de caminhão, é a falta de equipe. A Codeca é a solução. E nós defendemos uma Codeca forte, valorizada e pública. Porque nós temos uma situação, às vezes, dúbia, e que abrem precedentes problemáticos, na minha visão. Então, enfim, a gestão e pessoas que tinham como função coordenar o programa Luz, Cor e Flor, que foi um fracasso na sua primeira edição, foi um fracasso na segunda, além de fiscalizarem as ações de roçada e de capina nas regiões centrais da cidade, precisam circular os bairros. Eu sou um dos que critico um colega meu vereador que é pré-candidato a prefeito, porque acho que ele vai pouco, conhece pouco a cidade, esse meu colega vereador. Não conhece muito, não vai muito para os bairros, mas acho que tem pessoas da atual gestão que também não vão, porque ficar só no quadrilátero, centro, Santa Catarina e universitário, é muito distante dos rebaldes da nossa cidade. Então fica esse recado. E eu acho que, vereadora Tatiane Frisso, a senhora que é líder do governo, o prefeito Adiló é uma das pessoas que mais conhece a cidade. Falar com a Adiló sobre os problemas, por ter passado pela Codeca, por ter passado pela Secretaria de Obras, eu acho que o prefeito vai dormir com dor no coração em vários dias, por ver que algumas coisas não andam, que compõem a sua gestão. Então, eu acho que para ele é difícil. Eu quero crer, sabendo, e das vezes que eu converso com ele, do conhecimento. Então, enfim, eu passo a parte rapidamente para depois concluir um outro tema. Obrigada, vereador. Eu quero lhe dizer que eu concordo, em parte, com a sua exposição. Acho que sim, a solução está na Codeca. Aqui a gente precisa dizer, não sabemos se foi proposital ou não, mas a renovação dos contratos e valores repassados à Codeca estavam congelados desde 2017. E isso, naturalmente, fez com que a companhia passasse por inúmeras dificuldades. E agora está se trabalhando para fazer a renovação dos contratos com valores adequados para que se possa contratar e dar suporte para as equipes, que a gente sabe que são reduzidas. Então, essa casa aprovou um projeto já também para melhorar a quantidade de caminhões, o que vai impactar diretamente na coleta, que sim, tem sido uma dificuldade, eu acredito que a gente vai melhorar nesse sentido, mas dizer que o Luz, Cor e Flor fez sim ações importantes, inclusive no seu bairro, em praças, melhorando a sinalização de trânsito, nas praças, repintura de meio-fio. Então, sim, não se conseguiu dar continuidade ao programa, também por questões climáticas, e isso é uma pena porque era um programa que veio com uma proposta essencial para o município, e eu concordo com o senhor, a gente precisa melhorar a zeladoria da cidade. Mas existem outros projetos grandes e macros que foram contemplados que até então não vinham sendo, Então, sim, temos essa dificuldade com zeladoria, tenho a plena convicção de que vai melhorar quando se fizer mais aportes para a Codeca dar conta disso, e acho que o caminho é esse, fortalecer a companhia para que a gente tenha, de fato, uma zeladoria mais adequada na cidade. Obrigado, vereadora Tatiane. A nossa relação é republicana, de oposição e situação, a gente traz as coisas, eu não tenho problema algum de conversar, sempre que sou chamado, converso, acho que o nosso bem comum é a cidade, mas essas coisas precisam melhorar. Quando a senhora se referiu na edição do Luz, Cor e Flor no Planalto, ela não foi concluída. Isso foi lá em 2021. E nós temos pedidos, alguns deles, até agora, temos cobrado, tenho falado com os secretários, esperamos que se resolva esse problema para que a nossa cidade fique bonita. Eu sou um defensor da Festa da Uva, votei favorável ao aporte, mas justamente para nós rebatermos algumas críticas equivocadas, na minha visão, é de que a cidade precisa estar bonita nos bairros e o ano inteiro, com a devida vênia, por ser uma cidade muito grande. Mas, enfim, vamos juntos. E eu quero concluir a minha fala destacando uma coisa que eu valorizo muito na política. Eu acho que essa tribuna aqui, na Câmara, fisicamente, onde ela se localiza,
no antigo prédio da Prefeitura, na Galeria JC, no Mútuo Socorro, em todos os lugares, a tribuna da Câmara de Caxias do Sul foi um espaço fundamental e histórico para muitas decisões que repercutiram na nossa cidade, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E hoje eu quero trazer um fato que me deixou muito feliz, que foi uma notícia que eu li nas redes sociais do ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado federal, prefeito José Ivo Sartori. E eu acho que a política e a diferença de pessoas e políticos, figuras públicas, que são egocêntricos, narcisistas e passageiros, para grandes homens e grandes mulheres, vereador Felipe Gemmelmayer, é a capacidade da construção coletiva. E quando eu vejo a colocação, as colocações do prefeito José Ivo Sartori, que teria possivelmente uma preferência eleitoral na eleição de 2024, certamente todos nós sabemos, e o desprendimento de um homem público, que coloca o interesse comum do seu partido de algo que para nós, vereador Felipe, é tão importante, que é a transição geracional. Nós falamos nessa casa a importância que novos homens públicos e novas mulheres públicas possam assumir funções. Então aqui, como vereador da bancada do PT, que foi oposição ao prefeito Sartori, perdemos a eleição de 2004, a nossa candidata à época era Marisa Fórmulo, né, na sucessão do prefeito Sartori ganhou. Fomos oposição no governo do Estado, mas temos responsabilidade, quero reconhecer aqui o ato de grandeza desse homem público que fez história na Prefeitura de Caxias do Sul, e tem aqui desse cidadão caxiense, historiador, professor e estou vereador, o meu reconhecimento por esse ato de grandeza, galhardia e que valoriza a transição geracional do MDB e da política da nossa cidade. Transmita os meus parabéns ao prefeito Sartori. Obrigado, presidente Marisol. Obrigada, vereador Lucas Carenhato. Encerrado o grande expediente, passemos então ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Adriano Bressan. Tudo certo. Da tribuna, vereador. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhores vereadores. Bom, quero anunciar hoje, porque minha colega vereadora Corina hoje tinha um assunto muito importante, que é sobre o canil, é sobre os animaizinhos, os bichinhos, né, que a gente tem tanto carinho. Tenho certeza absoluta que toda essa casa aqui, vereadora Corina, debate muito a situação do canil, porque logo que assumimos aqui, a gente fez uma visita até o canil e eu, por exemplo, não conhecia lá. E assim as mudanças parece que foram bastante significativas, né, porque tem muitos animais que estão abandonados, e a gente sabe a situação, né, precária que é até de saúde pública, e a gente espera, né, que seja resolvido o quanto antes. E então eu gostaria de parabenizar a senhora até pelo espaço que a senhora ocupou aqui e pelo que a senhora defende, que é uma causa tão nobre aqui para Caxias do Sul e a toda a região, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém gostaria de ver, né, um bichinho sofrendo nas ruas aí da nossa Caxias do Sul. Então, parabenizo a senhora. Aí não tive o tempo, né, de espaço de liderança aqui para nos expor um projeto tão importante que amanhã a gente vai trazer aqui para a Casa Legislativa. Então, a gente vai se preparar para amanhã estar aqui nessa tribuna. E tem alguns projetos que a gente acha de extrema importância ser apresentados, vereadora Gladys, para Caxias do Sul, que nós temos certeza que vai também mudar a vida das pessoas. E é o que a gente tenta trabalhar aqui, né, diariamente, é tentando de todas as formas que a gente consiga fazer um bom trabalho para a comunidade que tanto espera, né, da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores aqui têm as suas importâncias, né, trabalham firmes, e como eu falei agora há pouco do vereador Cadore, que foi fazer visitas às UBS, a gente tenta também, é um tema polêmico, difícil, né, para Caxias do Sul, que é a saúde. Nós já tivemos em conversa
conversa, principalmente em toda a CPI que houve aqui no ano passado, né, entendemos melhor sobre a saúde, mas nós estivemos na UPA Central, na semana passada, na UPA 24 horas, aqui é a UPA Central, e para deixar todo mundo tranquilo aqui, e que as críticas a gente sempre recebe com respeito, vamos dizer assim, não é a primeira vez que eu fui lá, já fui diversas vezes, conheço muito bem a UPA Central, a UPA Zona Norte, as UBS de Caxias. Olha, posso falar, vereador Scalco, que acho que... Vou falar uma frase aqui que eu sempre te falei. O cara que acha que conhece todos os bairros de Caxias, olha, eu duvido, tá? Alguém que conheça todos os bairros de Caxias. Eu desafio alguém conhecer todos os bairros de Caxias. Tá? Eu conheço uma grande parte, mas uma grande parte. Olha que eu já tive em cada lugar dessa Caxias do Sul aqui, que talvez muitos não foram. Mas eu não conheço toda a Caxias do Sul. Então, vamos devagar com esse negócio de conhecer todos os bairros de Caxias, porque... Olha, vai ter que ter perna e equipe. Acho que vai ter que contratar umas 200 pessoas, mais ou menos, para conhecer todos os lugares de Caxias. Então, eu quero dizer que a UPA Central, nós estivemos lá semana passada, são reivindicações que, quando o gabinete recebe, a gente vai, sim, seguir de todas as maneiras e tudo que nos resta, que é gravar um vídeo, que é estar lá, que é reivindicar, que é pedir. E nós constatamos uma coisa seríssima lá, que foi a questão das pessoas não saberem quanto tempo demora para elas serem atendidas. E a gente cobrou. E nessa quinta-feira foi prometido que nós vamos estar lá e o pessoal vai estar identificado com a pulseira da cor, que poderia ser o verde, ser o azul, ser o vermelho. Não adianta lá ter um cartaz e tu não saber. Tu vai para a triagem e tu não sabe. As pessoas têm que saber. E se é uma emergência, como é que ela vai saber se é uma emergência? A senhora quer uma parte, vereadora Corina? Pode falar. Os animais, não só porque eles estão soltos, mas a pessoa que quer levar um bichinho a passear, hoje é complicado, porque eu peguei uma cachorra esses dias na rua que estava prenha, estou com ela lá ainda, mas já ganhou os nenês. O carrapato e as pulgas que eles espalham, as pessoas às vezes não conseguem levar um bichinho, porque chega em casa minado, não é verdade? Então é isso, quanto mais nós puder diminuir os animais na rua, melhor. Exatamente, vereadora Corina, é isso que a gente luta, só para concluir aqui, senhora presidente, é nesse sentido. Eu não tenho cachorro, mas tenho um coelho. Tem um coelho na minha casa e cuido dele com o maior carinho e com a maior dedicação. Mas esse tu não leva a passear? Não, por enquanto não. Obrigado, presidente. Pequeno expediente, com a palavra a vereadora Almir Cadori. Senhora presidente, eu vou ocupar esse espaço, aproveitando que está se realizando o 35º Rodeio Internacional em Vacaria, e nós, Marisol, que somos da frente tradicionalista, a gente valoriza isso porque foi anunciado lá em Vacaria que os mais de 3.000 rodeios que se realizarem em 2023 no estado do Rio Grande do Sul movimentou mais de 2 bilhões de reais. Então, importante essa informação, porque vem ao encontro daquilo que a gente sempre defendeu, eu particularmente como vereador, grandes eventos, grandes festas mobilizam pessoas, e imaginem quantos empregos foram gerados por esse envolvimento e por esses investimentos no tradicionalismo. Só no Rodeio Internacional de Vacaria, um orçamento de 8 milhões de reais. Mais de 500 mil pessoas irão circular e visitar aquela cidade. Então,
quando a gente tem a oportunidade de falar e defender uma festa da uva, um rodeio internacional, eu serei sempre parceiro pela importância que ele representa os dois, o rodeio internacional para Vacaria e região, o significado que ele tem e o significado também que tem a nossa grande festa da uva. Por isso, eu fiz questão de ressaltar esta informação, que, para mim, como disse, revela a importância desse tipo de evento, por tudo aquilo que ele representa. O tradicionalismo e o Rio Grande ganha muito com isso. Era isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador Cadori. Pequeno expediente, com a palavra, vereador Felipe Gremel-Maier. Agradece e abre mão, vereador Scalco. Agradece e abre mão, vereador Alberto Meneguzzi, ausente. Vereador Juliano Valim. Agradece e abre mão, vereador Lucas Dil. Prejudicado, ausente. Vereador Clóvis Xuxa. Por favor, na tribuna, vereador Clóvis Xuxa, espaço do pequeno expediente. Obrigado, presidente. Me permite fazer na tribuna, presidente. Cumprimento a presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimento a todos meus colegas vereadores, o qual aprendo no dia a dia com eles, todos inteligentes, trabalhamos unidos aqui na Câmara de Vereador. Eu preocupado com as grandes chuvas que está acontecendo aqui em Caxias do Sul, quase todo dia dá uma chuvarada, e a quantidade de águas que tem que percorrer, os caminhos das águas aqui em Caxias do Sul, muitos bairros ficam alagados. E eu quero falar de um bairro que teve um problema muito grave uns dias atrás. Deu uma grande chuva em Caxias do Sul e as águas tiveram que fazer o caminho das águas e prejudicaram diversos bairros, mas estou falando do bairro Castelo. O bairro Castelo sofreu muito com o caminho das águas, onde corta uma tubulação ali na Avenida Governador Euclides Triques, uma tubulação grande, e não suportou a quantidade de águas. Para quem não conhece o Castelo, ele fica numa baixada de morro dos dois lados, e tem próximo ali a BR-116, o Chateau Lacave, aonde se inicia a tubulação que faz a captação dessas águas. O Chateau Lacave passou por uma reforma e logo abaixo tinha uma bacia de contenção, aonde essa bacia de contenção foi retirada aí pelo Chateau Lacave, foi retirada essa bacia de contenção, agora ficou mais fácil das águas correr e veio prejudicar aí outras locais mais abaixo aí. Então, essa tubulação ela passa ali pela Governador Euclides Triques, aonde abriu uma grande cratera, e também ela vai até a rua Aurema dos Santos da Silva, que é essa que vocês estão vendo ali no telão, aonde abriu uma grande cratera ali, aonde a Secretaria de Obras esteve ali ontem com os seus maquinários, abrindo para trazer uma solução para aquela comunidade que fazia dias e dias que estavam cobrando, e nós estávamos cobrando aí a Secretaria de Obras, outros vereadores, eu sei que também cobraram, e ontem, então, à tarde, foi aberto aí essa rua, esse buraco foi aberto para ver o que estava acontecendo, que tinha caído essa tubulação. Aí tivemos Vênus, que rompeu a força da água que está acontecendo em Caxias do Sul, em outros bairros também tem os mesmos problemas, essa força da água, que é muita chuva em Caxias do Sul. Tivemos, então, ontem à tarde, no bairro Castelo, abrindo essa rua junto com a Secretaria de Obras, o qual acompanhei, e vejo o tamanho da cratera, o tamanho do buraco que abriu ali. Agora, a Secretaria de Obras está refazendo
essa tubulação, essa galeria que grande, dá para se dizer, aonde muitas águas passam por ali. Sei que Caxias do Sul está sofrendo, diversos bairros que me ligo, eu tenho demanda de diversos bairros, a gente vai ver, a tubulação não suporta mais a quantidade de águas que está correndo pelos bairros. Esse caminho das águas, elas, devido do grande aumento que deu nesses últimos dias, aí deu um grande aumento aí de água, acúmulo de água, aonde está abrindo diversos bairros de Caxias do Sul, estourando calçada, Eu tenho uma demanda que tem dentro do lote da pessoa, estourou uma tubulação dessa aí, e tem muitas casas construídas em cima da tubulação, bairros mal projetados, e talvez tenha que tirar essas galerias, tirar para a rua, e fica difícil tirar. Então, Caxias do Sul está sofrendo muito, os bairros de Caxias do Sul estão sofrendo muito, a Secretaria de Obras está lotado de trabalho devido dessas grandes chuvas que estão acontecendo em Caxias do Sul. Trabalho árduo, trabalho que está sendo realizado em diversos bairros para solucionar esses problemas aí que está acontecendo em nossa cidade devido dessa grande quantidade de chuvas, grande quantidade de águas, que a nossa cidade foi projetada para uma quantidade de águas que está acontecendo o dobro. Então, fica aí para um pedido também, só para terminar, aí para o Poder Executivo, que podemos trabalhar mais aí nas bacias de contenção de água, que é a solução aí para Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Xuxa. No espaço do pequeno expediente, vereador professor Zanquim. Agradece e abre mão. Vereador Camilles. Agradece e abre mão. Vereador Zé D'Ambrós, ausente. Vereador Renato Oliveira. Agradece e abre mão. Vereador Lucas Carenhato. Agradece e abre mão. Encerramos assim o espaço do pequeno expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Oi, gente. Agora, então, chega o nosso momento das entrevistas. Aqui ao meu lado já está o vereador Oumir Kadori, que ocupou o espaço do Grande Expediente. Ele é o atual presidente da Comissão de Saúde. O senhor abordou, né, todos esses dias aí do início deste ano que vocês seguem trabalhando, mas também fez umas visitas em umas UBSs que estavam em reformas, né? Vamos falar sobre isso, por favor, também. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente foi hoje o meu primeiro Grande Expediente, após o recesso que nós tivemos na Câmara. E eu, no período do recesso, eu resolvi trabalhar. Não tirei férias e me dediquei a visitas aos bairros, especialmente as visitas às UBS. Eu visitei especialmente a UBS do Parque Oasis, a UBS do bairro Mariane e a UBS Esplanada, do bairro Esplanada. E aí eu fui verificar, fiscalizar em que pé estão as obras, porque as três estão sendo reconstruídas, as três UBS que atendem a sua comunidade e as regiões próximas estão em reconstrução. Então eu fui verificar em que estado estão as obras e tive a sensação de que elas estão em estágio bem avançado, especialmente a UBS do Parque Oasis. A entrega está prevista agora para fevereiro. Lá no bairro Mariane, a UBS também está bem adiantado os trabalhos, e na Esplanada está começando. O que me chamou a atenção, especialmente na UBS do bairro Mariane, é que tem um elevador no prédio, porque arquitetonicamente ele é em 2 níveis e 3, e aí precisa um elevador para facilitar a acessibilidade das pessoas. Então, foi um trabalho de fiscalização e de acompanhamento. Além disso, eu visitei os bairros, estive nos distritos, estive em Vila Oliva, Vila Seca, Fazenda Souza, Forqueta, vendo as demandas da população. Porque no período normal
do nosso legislativo, a gente fica muito preso aqui dentro, em função das demandas e das reuniões de comissões, e eu, especialmente, estando na Comissão de Saúde, o meu trabalho demandou muito. E eu continuo agora como presidente da Comissão de Saúde, e será uma das grandes bandeiras, dos grandes desafios que eu vou enfrentar, e vou me focar muito na saúde em Caxias do Sul. Vereador, já que o senhor trouxe ali a previsão da obra, da entrega da outra UBS, a do Mariane e do Esplanada, a Esplanada o senhor disse que começou agora, né? Então, será que entrega esse ano? E a do Mariane, como é que fica? A do Mariane, parece que a previsão é em junho. Como disse, a do bairro o Parque Oásis é agora em fevereiro. E a do Esplanada, provavelmente, é a final do ano. Então, mas o importante é que elas estão sendo reconstruídas, vão ser UBSs novas, e eu, como presidente da Comissão de Saúde, como vereador, gostaria que outras UBSs também recebessem reformas e adequações, porque o estado físico é muito importante para que os profissionais e as pessoas envolvidas consigam entregar um trabalho de mais qualidade para a nossa comunidade. Ótimo. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho, né, vereador? Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Gente, neste momento também a gente recebe a participação da vereadora Corina, que ela está aqui ao meu ladinho, ela está vindo, gente. Vereadora Corina, muito bom dia para a senhora. Vereadora, a senhora falou sobre a sua bandeira, né, que é a causa animal, a senhora que é fundadora da SUAMA, uma das entidades que cuidam dos animais, a mais antiga da cidade. A senhora falou sobre essa questão, a senhora fez uma visita ao canil municipal, elogiou inclusive o trabalho dos veterinários lá, mas também a senhora falou das castrações. Vamos falar sobre isso, por favor? Bom dia. Vamos falar sobre isso. Bem, eu fui lá e fiquei muito contente, porque quando eu saí de lá, fazem muitos anos, eu pensei que só juntar animais não era o suficiente, tinha que castrar para diminuir. Foi quando eu abri outra ONG, que seria hoje a SOS Animal. Aí ficaram outros lá, e daí depois eu não fui mais lá porque eu estava um pouco descontente. Mas ontem eu fui lá, fiquei muito feliz. Gente, um canil muito limpo, bem organizado, os veterinários cuidando bem deles, sabe? Bem, eu tinha um pouco de medo de ir lá, porque todo mundo diz, não, está muito bem cuidado, muito bem cuidado. E a senhora também falou das castrações, até para que o Poder Executivo, Prefeitura, pudesse realizar mais castrações. Tem agora a unidade móvel também, né? Eu acho que eles estão fazendo, inclusive eu coloquei ali os dias onde tem, né, mas sabe que às vezes eu trabalhei com isso pelas castrações da prefeitura, que fui eu que comecei, e eu sei que o pessoal também não se preocupa muito, porque às vezes tu marca, tu chega lá, estão dormindo, não levantam, não se preocupam, então falta muito das pessoas. Eu faço na minha clínica, como eu falei, de 10 a 15 todos os dias, e eu não digo o preço porque isso é proibido, a gente não pode, mas é muito pouquinho que a gente cobra, é o que a veterinária me cobra, então vai para ela faz aquele trabalho, cobra aquele pouquinho, e ela também, por fazer por aquele preço, porque está cooperando muito também, ela também é uma veterinária que tem amor aos animais, porque senão ela não faria por esse preço. E aí todo mundo sabe que o serviço é bem feito, a gente já entrega o animal todo medicado, com antibiótico, tudo de longa duração, é um trabalho muito bom. E é importante a população se conscientizar sobre a castração, justamente que é um controle, né? Inclusive de saúde, né? Com certeza. Eu até falei ali no fim que esses tempos largaram uma cachorra na minha rua, prenha. Pensa em chuva naquele dia, muita chuva. Aí eu disse, não, eu não seria uma protetora se eu não... Eu mandei recolher ela, de noite ela ficou mal,
tive que chamar a veterinária e fazer uma cesárea. Ela tinha 8 cachorrinhos. 3 já estavam mortos e 8 eu salvei. Doei 4, ainda tenho 4 que tenho que doar, mas não é fácil, porque tem muito cachorro, né? Muito obrigada, dona Corina. É importante trazer essa pauta justamente para refletir com a sociedade mesmo, né? Muito obrigada. Eu ia terminar de dizer, esta cachorra estava cheia de pulgas e carrapatos. Aí eu tive que botar aquela coleira antipulga, porque eu tinha medo que pegasse nos cachorrinhos. Isso é um perigo, porque sai na rua, fica largando e pega em outros que as pessoas levam passear, né? Tá bom? Muito obrigada, dona Corina. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Gente, a gente também recebe, ó, já estou olhando aqui porque tem 2 ali, ó, 2 parlamentares aqui pertinho da gente, que eu quero ver quem vem primeiro, é o vereador Bortola. O vereador Bortola ocupou o espaço do Grande Expediente também. Bom dia, vereador. O senhor falou de um projeto de lei que penalizaria pessoas que tanto transportam quanto utilizam drogas em locais públicos. Inclusive, o senhor abordou que em outras cidades brasileiras já se tem essa discussão. Vamos falar sobre isso, por favor. Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos que nos assistem na TV Câmara e nas redes sociais. É importante ressaltar que, como tu falaste, Carol, diversos municípios adotaram, em especial no estado de Santa Catarina, essa legislação. Então, que visa a evitar, coibir, em especial, num âmbito escolar, mas em todo logradouro público, o transporte, o porte, enfim, a utilização de drogas como um todo, né? Então, a gente botou nesse projeto de lei, conforme as outras legislações que foram aprovadas, a questão da penalização, né, da multa para quem for flagrado com, enfim, utilizando ou transportando drogas. É uma maneira de coibir, porque a gente sabe que houve recentemente uma flexibilização por parte até mesmo de decisões do judiciário com essas pequenas porções que as pessoas transportam ou utilizam e acaba não se criminalizando conforme deveria ser. Então, na realidade, essa é a nossa intenção, é a gente penalizar o que cabe ao município de um âmbito administrativo e não criminal, né? Penalizar administrativamente que, como a população diz, que doa no bolso, né? E só assim, de repente, a gente consiga evitar cada vez mais que até mesmo nossas crianças e adolescentes tenham um contato, seja ele visual ou manual, com esse tipo de droga que assola a vida das famílias da população, não somente caxiense, mas do Estado e do Brasil. Vereador, as drogas que o senhor se refere são drogas ilícitas ou... Drogas, sim, especificamente drogas ilícitas, né, onde que o nosso Código Penal coloca como crime mesmo, né. E qual seria o valor da multa? Se eu não me engano, agora não vou me recordar bem, mas é entre 15 e 20 VRMs, alguma coisa assim, o valor de referência municipal, né. E esse projeto já tramita aqui? O senhor trouxe, já tramita aqui na casa? Protocolamos hoje de manhã, por isso que eu trouxe à tona no Grande Expediente, até para a gente fomentar e debater mais sobre o assunto, e se alguns dos colegas entenderem também que tem que fazer algum adendo ao projeto e alguma informação a mais que venha a acrescentar, aí a gente nos colocamos à disposição, nosso gabinete também, para a gente conversar sobre isso. E uma última pergunta, ele tem previsão para entrar no parlamento para ser votado? Ainda não, porque na realidade nós temos que passar por diversas comissões, né? Então as comissões elas dão seus devidos pareceres, né, de constitucionalidade ou não, e após isso, sim, aí está pronto para ser pautado nas nossas sessões. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. Gente, agora o vereador Camilles, que está aqui pertinho. Vereador Camilles, o senhor, bom dia. O senhor falou sobre as suas ações até o momento, né? Já começou o ano já fazendo um monte de coisa. Vai ter um circuito bem bacana de trilhas e montanhas durante a Festa da Uva. Também falou das melhorias nas estradas, tanto do interior quanto da cidade, né? Cobrando melhorias no interior e falando das podas, enfim, na área central. Vamos falar sobre isso, por favor. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, falar dos trilhas e montanhas. É um evento que é o terceiro ano que vai ser efetivado aqui em Caxias, na terceira légua,
vêm pessoas de todo o estado e de todo o estado do Rio Grande do Sul e de alguns outros estados. Numa atividade dessa vieram gente do Rio Grande do Norte conhecer a nossa cidade. Então vai ter grandes atrações, o pessoal vai correr ou caminhar 6 quilômetros, 10 ou 21 quilômetros, tanto corrida como caminhada. E todos que chegam são recebidos com alimento, com banana, com maçã, com uva, com água. Então vêm muitas pessoas de outras cidades. Mas falando no assunto zeladoria, podas, roçada, é uma pena. Nossa cidade é tão bonita e parece que está descuidada. Eu disse no meu grande expediente, não sou aproveitador, não sou oportunista, não sou demagogo. Isso a gente trabalha há muitos anos como presidente de bairro, que eu fui do bairro Santa Lúcia. Nós transformamos o bairro Santa Lúcia. Trabalho de mutirão, de embelezar o nosso bairro. Nosso bairro hoje é lindo, é uma cidade, e hoje está denominado como bairro Santa Lúcia, antes era Santa Catarina. Então a gente quer ver isso em toda a cidade. E talvez vou errar a palavra que eu vou usar, mas nós não podemos maquiar nossa cidade. Nós temos que fazer uma coisa permanente, e o que não está acontecendo. Isso é ruim para nós, para os moradores, e nós não vivemos no centro da cidade, nós moramos no bairro, e a gente conhece o bairro palmo a palmo, rua a rua. E a gente vê muitas deficiências nesse serviço, principalmente coleta de lixo, roçada e manutenção de pequenos detalhes, de meio fio, placas caídas, né? Eu quero ver uma cidade bonita. O senhor também trouxe a estrada do imigrante, né? Levantou observações ali também, né? Sim, fizemos um levantamento um sábado de manhã, em agosto do ano passado, levantamento de fotos, de tudo. Não tivemos um retorno. Tivemos só o retorno da RGE, que tinha fios caídos, que as pessoas não podiam entrar dentro das suas próprias casas, porque tinha fios caídos em cima das garagens. A RGE resolveu o problema. Agora, o nosso município, infelizmente, não quero culpar a Secretaria de Turismo, eu sei que o orçamento é muito pequeno, mas deveria ser dado uma atenção muito grande, não só para a estrada do imigrante, mas essas estradas e locais que muitos turistas gostariam de visitar. E não está bonito, infelizmente não está bonito. Por ali, a gente sabe que iniciou Caxias do Sul, na estrada do imigrante. Então, temos que dar, tem vales bonitos, sugerimos a construção de alguns decks para os turistas chegarem na beira da estrada, ver os vales, os parreirais, mas infelizmente não tivemos retorno até hoje. Complicado, né? A gente está quase chegando uma festa da uva ali, que é a maior festa do sul do Brasil, chega muito turista e quer justamente conhecer os pontos turísticos, né? E a gente tem esses problemas aí, né, vereador? É verdade. Muito obrigada, viu? Muito bom dia. Gente, é isso. Eu agradeço a sua companhia. A gente se encontra, claro, amanhã na sessão ordinária de quinta-feira. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Tchau, tchau.